Há pouco mais de 2 anos, Bruna fez uma refeição com os pais em um hotel de luxo em Pernambuco e se sentiu mal. A mãe disse que foi tudo muito rápido. Ela se alimentou normalmente no hotel e no sábado à noite ela apresentou-se indisposta. Vômitos, no final, assim, já da tarde, diarreia, e aí nós levamos ela aqui no hospital. Bruna morreu na madrugada seguinte. A gente imagina que vai ser só um mal-estar, uma coisa que com a medicação se resolve, que jamais se imaginaria que chegasse ao óbito, né? Este ano, numa mesma semana, 115 pessoas foram parar no hospital aqui no município de Içara, perto de Criciúma, em Santa Catarina. Os sintomas eram bem parecidos: forte dor de cabeça, vômito e diarreia. Logo, as causas da infecção alimentar começaram a ser esclarecidas. Todas as pessoas que passaram mal tinham comido fora de casa, no mesmo dia e na mesma lanchonete. A fonte da contaminação estava dentro da cozinha. Um funcionário que tinha ido ao banheiro e não lavar as mãos direito passou a salmonela para o lanche. Ele que comandava, manuseava todos os alimentos. Ele que tinha contato direto com os alimentos do estabelecimento. Normalmente a salmonela é transmitida dessa forma, por falta de higiene durante a manipulação de alimentos. Uma boa lavagem das mãos impede muitos riscos à saúde das pessoas. A filha de Dona Lucy luta contra uma infecção generalizada causada por alimentos contaminados por coliformes fecais. Apreensiva, ela tem esperanças que a jovem melhore. O rim é que está demorando mais para responder, né, ao tratamento. Muito triste porque ela é uma menina nova, né, nunca teve nada, foi assim do nada também. Na terça-feira ela estava bem, na quarta-feira ela já estava assim passando mal. Aí na segunda ela já entrou em coma. Segundo os médicos, o estado de saúde de Paula Santana, de 20 anos, é grave. Ela foi hospitalizada com um quadro de insuficiência renal, está em coma induzido e respira com a ajuda de aparelhos. Intoxicação alimentar pode matar. Stephanie Smith quase perdeu a vida. Ela ficou sem o movimento das pernas depois de comer um hambúrguer feito em casa. A carne moída estava contaminada pela bactéria Escherichia coli. A professora de dança sofreu convulsões e passou 9 meses internada. 2 anos depois, teve que abandonar a profissão. Consumir alimentos contaminados pode provocar muitas doenças. Uma delas é a toxoplasmose, causada por um protozoário encontrado na carne e nas verduras. Os sintomas são febre, problemas neurológicos, cegueira e, no caso das gestantes, deformação no feto. Como as altas temperaturas matam o protozoário, recomenda-se comer carnes bem cozidas e bem assadas. Você lavando a mão, você transmite muito menos micro-organismos. Primeira parte. Segundo, vamos comprar alimentos de boa procedência. O consumidor tem que aprender a se proteger, comprar de bons fornecedores, de preferência registrados no Ministério, com produtos seguros. Terceiro, comer alimentos que não ficaram muito tempo expostos. Todos os anos, milhões de brasileiros sofrem com intoxicação alimentar. São tantos casos que este advogado se especializou em processar os responsáveis: restaurantes, supermercados, fábricas de alimentos. É um dano moral porque é um desrespeito ao consumidor que tem que ser reparado. E o judiciário tem agido muito firmemente nesses casos. É uma forma de penalizar as empresas que trabalham dando uma prestação de serviço inadequada ao consumidor. A indenização pode chegar a R$30 mil, dependendo da gravidade e dos dias de trabalho perdidos pela vítima. Indústrias de alimento também podem ser levadas ao banco dos réus, em casos de intoxicação. Antes de colocar um alimento no mercado, as indústrias fazem testes rigorosos para determinar o prazo de validade. O prazo garante a qualidade do produto, desde que mantido nas condições indicadas. O consumidor, o prazo de validade significa uma defesa. Alimento dentro do prazo está bom, alimento fora do prazo está ruim. Quer dizer, ele não deve consumir.
esquecer de lavar as mãos. Vê se isso acontece com o Zé Maria. Durante um dia, em média, umas 15 a 20 vezes. Lema? Sempre mão limpa. Deve muito disso a ele. Aos cozinheiros, a torneira. Mas primeira fila. Fila para lavar as mãos, de meia em meia hora. E se esquecer? Não é aviso de incêndio. É a certeza de que as mãos que tocam os alimentos são de confiança. Bem lavadas. Só com água não. É com o sabão que se destroem as bactérias. Elas têm uma capa de gordura. Então, quando você faz uma limpeza com água e sabão, você destrói essa capa da bactéria e inviabiliza, mata a bactéria. Entre os cuidados básicos para evitar a contaminação dos alimentos, é obrigatório um local específico para lavar as mãos do manipulador, que devem estar limpas. Quando você adquire no supermercado uma caixa como esta daqui, essa caixa já rodou por vários outros depósitos, já passou na manipulação do repositor, ficou muitas vezes na prateleira, alguém pegou, não quis, olhou, abriu a caixa, verificou se tem ovos quebrados. Então há um manuseio, porque se nós tivermos aqui a salmonela, obviamente ela vai disseminando. No momento em que ele chega e coloca essa caixa desta forma dentro da geladeira, ele corre o risco de contaminar outros alimentos já prontos para o consumo, como a salmonela. A salmonela é um grupo de bactérias que podem causar vômito, diarreia e febre alta. Uma das formas de transmissão é através do consumo de ovos crus ou mal cozidos. O problema é que um único ovo contaminado colocado na geladeira pode contaminar outros alimentos. Então o ideal é pegar esse dispositivo que já vem na geladeira para sair, né, retirar o ovo. E no momento que retirar o ovo, o simples arraste da água, você já consegue eliminar os micro-organismos que estão soltos. Existem trabalhos científicos que demonstram essa redução da população, daqueles micro-organismos que estão soltos. Agora, se eu esfregar bastante, o que vai ocorrer? Eu removo uma proteção que existe, que impede a entrada de micro-organismos via poros. Então, se eu pegar, né, um exemplo, e ficar esfregando com a bucha, eu já faço um atrito e faço a remoção. O máximo que eu posso fazer é colocar um detergente, pingar um detergente, e eu só passar para fazer uma limpeza. E depois deixá-lo aqui escorrer, secar. De preferência, nem deixar secar aqui. É melhor eu pegar um guardanapo, deixar ao lado, colocá-los em cima de guardanapos, secá-los e colocá-los na geladeira novamente. No momento que eu estiver manipulando o ovo e eu quebrar este ovo, obviamente eu tenho que ter o cuidado de não pegar um outro alimento já pronto, porque a minha mão pode estar contaminada no momento em que eu fiz a ruptura da casca e aquela camada que protege a casca do ovo pode ter ali agregado micro-organismos como salmonela. Então, o processo de higienização das mãos após a manipulação de ovos ou entre uma preparação e outra é muito importante. Bom, então o primeiro passo é umedecer as mãos. Muitas pessoas, nós vimos hoje aqui, né, colocaram as mãos direto no sabão. Então, o próximo passo é você colocar o sabão e aí você vai esfregar uma palma da mão na outra. Depois você vai lavar o dorso de uma mão, né, com a palma da outra, lembrando a importância de se retirar os anéis, utensílios, relógios, tá? Essa área do polegar, as unhas, é fundamental, e depois a área do punho, sempre com movimentos circulares. Quando você vai retirar o sabão, é fundamental esse sentido, porque muitas vezes as pessoas fazem o contrário, abaixa a mão, e aí você contamina toda a área que você lavou. E a surpreendente vitalidade de um espirro. Como se proteger da nuvem de bactérias? Veja a seguir. A pergunta às vezes surpreende. Quando você espirra, qual é o gesto que você faz normalmente? Uma expulsão de ar semi-autônoma. Ar e até 40 mil gotículas, possivelmente infecciosas. Doenças voando?
pra tossir. É falta de educação, tossir em cima dos outros. Então o ideal é que você, para diminuir o risco para outras pessoas, ao tossir ou espirrar, espirra assim, que dificilmente vou dar meu cotovelo para você. O professor Enio é especialista em higiene de alimentos e vai dar algumas dicas para nós sobre a conservação. Professor, eu queria começar perguntando uma coisa. Por que o fungo nesse tipo de queijo aqui é permitido e neste outro tipo aqui ele faz mal? Por quê? Você não gosta de uma cerveja? Você tem aí micro-organismos que são bons. Ah, é? Agora, quando você tem alguns deles semelhantes que vão para um alimento e causam toxinas, eles seriam ruins. Um bom exemplo está aqui, ó. Esse aqui é um queijo gorgonzola, também Roquefort. É um penicílio que está aqui e é desejável e tá alterando esse queijo. Mas você come, é gostoso e não vai te causar mal. Agora, um fungo semelhante está no parmesão. Isto não é desejado. Então, este fungo não é considerado um fungo comestível. Então, ele pode aqui estar presente produzindo uma toxina chamada micotoxina. E você pode ter um problema sério de saúde. Agora, uma coisa que as pessoas fazem em casa, né, professor? Pegou o pão lá, ela vê que está com um pedacinho embolorado, ela pega e come a outra parte que está boa. Isso... Eu não aconselharia, porque se o fungo já está assim na superfície, pode ser que o pão é mais aerado do que um queijo. Pode ser que lá dentro ainda possa ter fungo. Aqui... também vale o sensorial. Ele está sem uma mancha, não está alterado viscoso, não tem cheiro alterado. Provavelmente esse presunto não tem problema. Só que é o seguinte, você tem que olhar a prazo. Sim, mas aqui ele está com um pouco da cor alterada, não tá? Isso aqui é oxidação. Não isso pode comer com a borda assim? Então, depende. Isso aqui pode ser feito de geladeira. Além da sensorial que você está olhando, cor, odor, aspecto, textura, mancha, tem que ver o prazo de validade que o fornecedor deu. Se passou do prazo, mesmo tudo perfeito, você não deve comer. Na Lagoa da Conceição, encontramos uma cozinha modelo, comida congelada, identificada, com prazo de fabricação e validade indicados, como pede a legislação. Os alimentos sempre protegidos, né? Com a data de fabricação, prazo de validade. Os funcionários possuem uniformes, né? Sem uso de adornos, de forma correta. Todos possuem toucas, jaleco branco. Mas ali perto, os perigos do lanche da madrugada. Ó, esse caso aqui, ó, teria que ter a procedência do produto. Não tem? Não. Esse caso é caso de inutilização. Vai inutilizar então? Inutilizar os produtos. Na linha de montagem, ingredientes à mostra e à mercê do calor, que ativa a ação de micro-organismos. Esses produtos todos, o ovo, o queijo, o presunto, tudo em cima de uma bancada, numa cozinha a 35 graus, e passa-se 5, 6 horas, enquanto as pizzas estão sendo montadas. Enquanto isso não poderia ocorrer. Esse alimento que vai ser usado, mesmo ele estando pronto, ele precisa de refrigeração. Além do cumprimento da lei, cuidados mínimos de higiene são atestado de respeito ao cliente e à saúde pública. Sem eles... vai transmitir doenças que vão desde leves dores de barriga, azia, vômito, diarreia, que a maior parte das pessoas acaba ficando mal durante 1 ou 2 dias, e toma um chazinho da vovó, não relaciona com exatamente o que foi, e só as doenças mais graves, como salmonelose, como o botulismo, onde a pessoa pode vir inclusive a óbito, é que são noticiados e é que a gente fica sabendo porque a pessoa procura o auxílio médico. Falta a cultura de saber que é um negócio sério, que não é um negócio amador, quer dizer, trazer um alimento que traga saúde para a população e não que ajude a piorar ainda mais os quadros de saúde coletiva no nosso país.